Oiê! Gente, que saudade que eu tava de gravar pro canal. Mas aconteceram tantas coisas, eu vou contar pra vocês tudo que aconteceu, atualizações da minha vida, né? Inclusive as atualizações com a minha vida com relação à religião e à igreja. Então, gente, nesse último ano, nesses últimos quase 2 anos, né? 1 ano e 6 meses que eu fiquei longe do canal, aconteceram muitas coisas que me levaram a me afastar um pouco com a questão de não ter um tempo de qualidade para estar gravando, né? E também não ter estrutura mental, psicológica para poder gravar. Aconteceram coisas graves na minha vida. Eu perdi o ano passado, no dia 4 de abril, a minha mãe, assim, de uma forma inesperada, foi muito rápido. Ela foi fazer uma cirurgia no coração e ela fez a cirurgia, saiu bem da cirurgia. Eu acompanhei todo o processo com ela, fiquei em internação com ela. E eu ia me mudar para casa dela para ficar cuidando dela. Afinal de contas, meu irmão ia mudar para Portugal, ele mudou inclusive. Ele ia mudar uma semana depois que ela operasse, né? Porque ela já estaria em casa e tal. E no final nós enterramos a nossa mãe 4 dias depois da cirurgia, porque ela infartou. Ela fez uma cirurgia no coração para evitar algo mais grave e ela acabou infartando no hospital. E isso me trouxe consequências assim catastróficas, porque assim, meu irmão teve que ir para Portugal, eu tive que ficar na casa sem ela. E daí quando eu achei que não pudesse piorar, meu filho de 19 anos, no dia 19 de maio, um dia após o meu aniversário, que é dia 18 de maio, ele sofreu um acidente fatal na rodovia. Ele estava indo trabalhar de moto e o caminhão passou por cima dele. E daí eu tive que enterrar meu filho com o caixão fechado. Mais ou menos isso que aconteceu nesse último ano que passou e que eu não gravei. Não quero que o vídeo fique pesado, mas eu precisava atualizar vocês das coisas que estavam acontecendo para que vocês pudessem entender que não foi por negligência, foi por uma questão mental. Eu tive que lidar com 2 lutos com menos de 1 mês e meio de diferença um do outro. Isso fora que alguns meses antes, 4 meses antes, eu tinha enterrado uma amiga que morreu de feminicídio, mas isso é outra história. Meu Deus do céu, foi algo trágico, enfim. Aconteceram muitas coisas. E eu tive que tomar conta das questões com relação à minha mãe, a casa, enfim, muitas questões, porque meu irmão mudou e eu fiquei responsável, né, por fazer as coisas funcionarem. E nesse meio tempo muita coisa mudou dentro de mim também. Eu não enlouqueci porque Deus foi meu amparo, Deus foi meu refúgio, Ele me guardou nas conchas da mão dele, porque senão eu teria enlouquecido completamente. E nesse meio tempo ele enviou o Derek, né, meu neto, tinha 1 mês quando a minha mãe faleceu, 2 meses quando o meu filho faleceu, e eu fui morar sozinha nessa casa que era da minha mãe, então tinha muitas lembranças dela, muita coisa dela lá. E eu fiquei morando sozinha naquela casa por uns 6 meses. E daí minha filha precisou que eu tomasse conta do Derek, porque ela precisava trabalhar, enfim. E era longe pra ficar indo e voltando com o menino. E daí nós acordamos do Derek ficar morando comigo. E ele passou a morar comigo naquela casa. E ele trouxe a vida de volta pra mim. Ele foi realmente um anjo que Deus enviou para que eu não enlouquecesse completamente, para que eu não perdesse a minha vida, para que Satanás não me ceifasse a minha mente, a minha vida, a minha alma. E o Derek trouxe o sol de volta para mim, trouxe a alegria para dentro da minha casa e ele foi um presente que Deus me deu no meio dessa tempestade toda que eu passei. Eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Mas, passando toda essa tempestade, eu comecei a fazer mudanças na minha vida, comecei a ter uma percepção maior da dimensão do que é Deus, da dimensão do que Ele representa para mim.
Eu lembro que no meu momento mais crítico, eu nunca tinha assistido aquele filme A Cabana, eu nunca me interessei. Porque cada um tinha uma opinião e a gente acaba indo pelo que os outros falam. Ah, é um filme cristão, ah, é um filme espírita, ah, não sei o quê. E eu acabei me desinteressando de tantas pessoas falarem, virem falando um monte de coisa, eu não quis assistir. E naquele momento, o Espírito Santo ministrou no meu coração para que eu assistisse aquele filme. E foi o Espírito Santo, gente, porque realmente eu senti muita presença de Deus. Se você não assistiu e se você tiver no seu coração com a sua mente aberta, assista ao filme, porque aquele filme me trouxe a vida de volta, assim, me trouxe a esperança de volta e me fez entender que Deus, ele é bom o tempo todo e o tempo todo ele é bom, porque é impossível você não questionar, não questionar Deus por percas tão violentas, né? E num tempo de espaço tão curto. Isso mexeu muito comigo. Mas aquilo ficou muito claro para mim. É um filme que tem mais ou menos umas 2 horas e 50 e poucos minutos. Eu demorei quase 4 horas para assistir, porque eu não conseguia parar de chorar. E o Espírito Santo ministrava em mim, e aí eu pausava o filme que eu aluguei na Prime Video. Se você não assistiu, vai lá assistir. Eu desligava, assim, eu pausava o filme porque eu não queria perder. E ali o Espírito Santo ministrava no meu coração, eu estava sozinha, eu tive uma experiência muito grande com Deus ali. Então eu demorei quase 4 horas para assistir o filme, mas valeu a pena. O Senhor ministrou muitas coisas dentro de mim que nunca mais eu vou esquecer. E nesse meio tempo eu ainda permaneci fazendo as minhas coisas, né? Eu tentei no primeiro mês que aconteceu continuar nas atividades na igreja, continuar cantando, continuar trabalhando no ministério de diaconato que eu tinha, continuar fazendo as coisas, porque eu acreditava que a vida continuava e eu tinha que fazer aquilo. E isso foi a pior escolha que eu fiz. Pelo menos para mim foi a pior escolha, porque eu não estava pronta e eu não estava dando o meu melhor para Deus e aquilo estava me matando. Então chegou uma hora que eu cheguei na liderança dos ministérios e eu falei, eu preciso de um tempo, eu preciso parar, eu preciso respirar, porque eu preciso me curar. Eu não tenho condição de ministrar cura na vida de alguém sangrando em cima dessa pessoa e eu não estou bem. Eu preciso que vocês orem por mim e respeitem esse momento. E assim eu fiz, eu me retirei por uma licença dos ministérios por um tempo indeterminado para poder me curar das minhas dores. E isso é muito importante, a gente respeitar o nosso próprio tempo. E depois de algum tempo eu voltei sim às atividades na igreja, eu voltei sim a trabalhar na igreja, mas eu já não estava lá dentro. Eu acho que eu fui ferida de uma forma quase que irreversível, porque eu não conseguia mais sentir o que eu sentia. Eu estava no altar, eu cantava, e é a mesma coisa que eu estivesse cantando uma música secular. Eu estava trabalhando na obra, fazendo as coisas, e é a mesma coisa que eu não estivesse fazendo nada. E daí eu comecei a perceber que o meu tempo tinha se findado ali. E eu precisava colocar um ponto final nessa história. E assim eu fiz, eu coloquei um ponto final nessa história. Busquei uma outra igreja para que minha filha e meu genro pudessem congregar, porque também já havia muito tempo que eles não congregavam, porque eles tinham se decepcionado com algumas coisas. E aqui eu não venho no mérito de querer falar sobre decepções com homens e tal, não é isso que eu quero, o propósito não é esse. Muita gente já se decepcionou com a igreja, com pastores, com irmãos, e isso não é uma novidade. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de pastor, você pode mudar de tudo e você vai continuar se decepcionando e continuar decepcionando pessoas também, porque a gente não é o alecrim dourado, a gente decepciona os outros também. Então a questão não é essa. A questão é que eu não conseguia me enquadrar mais nessa questão da igreja em si. Eu frequento, quando eu mudei de cidade, eu vim mudar, eu tô morando no Rio de Janeiro, mudei minha vida, mudei completamente, eu tive que mudar todo o quadrante da minha vida. E quando eu vou para Bauru,
eu vou até a igreja, eu recebo a palavra, eu gosto muito do ambiente, mas eu não faço mais parte e não me autodenomino mais crente nem cristã com relação a esses dogmas e essas coisas, porque isso não faz mais parte para mim. Já havia algum tempo que eu havia vindo discordando de algumas opiniões que a igreja tem sobre os LGBTQIAP+, sobre religiões de matriz africana. Essa intolerância não faz parte de mim. E, de alguma forma, eu estava destoando dos propósitos da igreja. E quando eu falo a igreja, eu estou falando a instituição. E eu não estou falando sobre a igreja que somos nós, que somos a igreja de Cristo. Eu estou falando da casa, da instituição igreja e dos dogmas que ela coloca sobre as pessoas. Por essa razão, eu realmente me desliguei da igreja e agora eu frequento só quando eu vou para Bauru, eu vou, recebo a palavra e no mais eu busco o Senhor no meu secreto, busco o Senhor dentro da minha casa, eu tenho me conectado com Deus todos os dias e buscado a presença dEle com um afinco que eu não fazia quando eu estava dentro da igreja. Porque é muito mais fácil a gente buscar num pastor ou num líder, é muito mais fácil a gente buscar referências em irmãos do que você ser a referência que Deus quer. E eu tenho vindo buscar a palavra de Deus diretamente da fonte, porque a palavra fala que se nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta e procurarmos Deus no secreto, Ele vai falar conosco, Ele vai entrar e Ele vai falar conosco. Então eu tenho buscado o Senhor, tenho lido as Escrituras, principalmente as partes que Jesus fala conosco, porque essa parte é uma parte atual. Tenho buscado muito na teologia também, muitas coisas, e descobri muitas coisas que eu não fazia ideia. Quando a gente estuda, realmente a nossa mente abre. E existe a palavra na Bíblia que diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E foi o que aconteceu comigo. Eu busquei a verdade, conheci a verdade e a verdade me libertou. Então, esse vídeo é mais um esclarecimento para vocês do que aconteceu esses últimos tempos, por eu ter ficado afastada, e dos últimos acontecimentos, né? E sim, vou continuar falando sobre a palavra de Deus. Sim, vou continuar ministrando Jesus Cristo na vida das pessoas. Vou continuar falando, mas dessa vez com a minha perspectiva de vista, com relação aos meus sentimentos e as minhas experiências com Deus. Porque mais do que você viver as experiências dos outros e você colocar fé nas experiências dos outros, é você buscar as suas próprias experiências. E isso é um conselho que eu dou para você. Busque as suas próprias experiências com Deus e a sua vida vai ser incrível. E você realmente vai ter o melhor de Deus na sua vida sempre, porque Ele não nos abandona, Ele não faz acepção, Ele é Deus, né, gente? Ele é perfeito. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixa aí nos comentários se você compartilha das minhas experiências, se você teve experiências com Deus, se você é cristão e permanece na igreja, se você é cristão e não está na igreja, como você sente. E eu vou estar compartilhando algumas coisas com vocês aqui, algumas experiências que estou tendo com o Senhor aqui, agora não mais dentro de uma instituição, mas falando com o próprio Deus, tá? Então aí, deixa seu like, curte e compartilha o vídeo e me segue nas outras redes sociais também, que eu vou deixar por aqui, então você me segue lá. E nas outras redes também tem outros vídeos bem legais, mais curtos, vocês sabem do que eu tô falando. Vão lá, me curtam, me sigam, dá uma força aí pra nós. Grande beijo e até o próximo vídeo.